Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Depois de 13 horas de debates, foi aprovada a maioria dos projetos enviados para a Assembleia Legislativa pelo Poder Executivo. A sessão extraordinária convocada pelo governador Sartori se estendeu até a madrugada desta terça-feira. A manhã da segunda-feira começou tensa, com a região da Assembleia Legislativa cercada pela Brigada Militar. Para acompanhar a votação, representantes de sindicatos receberam senhas e o espaço na galeria foi dividido entre oposicionistas e simpatizantes do governo. Dos 30 projetos enviados pelo governo Sartori, 26 foram aprovados. Entre estes projetos estão a proposta de emenda à Constituição que desobriga a realização de plebiscito para o fechamento ou venda da Companhia Estadual de Silos e Armazéns e a extinção da Fundergs. Também teve a aprovação do plenário a Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual, que foi a proposta mais polêmica desta convocação extraordinária. A aprovação do 206, da Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual, ela não só precariza, ela possibilita, inclusive, que todos os servidores do Estado, de todos os poderes, possam ficar de 5, 8, 10 anos sem sequer a reposição salarial. Há, dentro da regra da lei, a possibilidade de demissão de CCs, de concursado, a redução dos efetivos. Nós, na verdade, nesse momento estaríamos, no meu ponto de vista, fosse correta a avaliação de um Estado para a sociedade, nós tínhamos que estar criando as condições para contratar mais brigadianos, mais policiais civis, mais professores, porque é isso que a sociedade precisa. A partir de agora, não será mais possível a criação de nenhuma despesa permanente sem a devida fonte de receita. Na prática, o que se quer é evitar qualquer tipo de gasto público que futuramente deixe o Estado a descoberto. Então, me parece um projeto necessário. Muitos estados já estão se inspirando nesse modelo do Rio Grande do Sul. No final da madrugada, foram retirados da pauta a PEC que transforma a licença-prêmio em licença-capacitação e o projeto que reduz o número de servidores cedidos a sindicatos, o que reorganiza a empresa gaúcha de rodovias e o que reforma a lei de concessões. Estes só serão levados ao plenário a partir de fevereiro, depois do recesso parlamentar e sob nova legislatura. E o presidente em exercício da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul atribuiu importância histórica à aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal proposta pelo governo. Segundo Paulo Garcia, os princípios das novas normas incorporam ideias defendidas pela Fiergs. A entidade considera que o Estado precisará de alguns anos para superar a crise e avalia que a relação com o funcionalismo público deve continuar passando por mudanças. O carro-chefe é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que felizmente foi aprovado, felizmente passou. A Fiergs é histórico, é uma pauta histórica da Fiergs, colocar o Estado do tamanho do seu PIB, colocar o Estado do tamanho da sua arrecadação. Isso é fundamental é o primeiro passo de qualquer projeto de desenvolvimento. Primeira coisa que tem que fazer é arrumar a tua casa, para depois tu pensar no futuro. Eu acho que o governo do Estado fez isso ontem, né? E os nossos deputados souberam avaliar isso e votaram a favor. O Estado não é só pagar funcionalismo, também é pagar funcionalismo, porque é uma prestação de serviço, nós precisamos desse serviço. Mas o Estado também é investir em segurança, investir em desenvolvimento, fazer investimentos em estradas, ou pelo menos proporcionar que isso ocorra. Então, é todo um conjunto, isso é todo um conjunto de ações do Estado. Eu acho que foi importante, realmente, vai ser um problema para os funcionários públicos, principalmente do Executivo? Vai. Mas pior do que isso é o desemprego e pior do que isso é atraso de salário. Se nós formos olhar com bastante atenção, nós vamos ver uma dezena de penduricalhos que não precisam, não deveriam estar lá, né? Principalmente no momento que nós vivemos. No momento que nós vivemos, toda a economia e toda a racionalização de despesa deve ser feita. Nós pegarmos a parte de esgoto, por exemplo, nós estamos lá em 23º, 24º lugar em esgoto tratado do Brasil. Tu imagina, nós estamos lá brigando com o Piauí, né? Se nós formos estradas duplicadas, nós também estamos lá embaixo. Então, o Rio Grande do Sul precisa ter um choque de realidade.
E o deputado Mário Jardel usou a tribuna da Assembleia ontem para se defender das acusações apresentadas contra ele na Comissão de Ética. A principal denúncia é de que o parlamentar teria vendido o voto em decisões importantes tomadas pelo Legislativo. O presidente da Comissão de Ética, Juliano Rosso, apresentou um DVD onde estaria a transcrição de conversas captadas pelo Ministério Público. Os áudios sugeririam que o deputado Jardel vendeu o voto a favor do governo em votações importantes na Assembleia, em troca da nomeação de pelo menos 10 assessores. Jardel disse ser vítima de acusações mentirosas e fez um discurso emocionado. Sempre votei e votarei com a minha consciência e convicção. Sou o maior interessado em esclarecer essa situação. Inclusive, eu já sugeri à Comissão de Ética a abertura de uma CPI e dizer aos meus eleitores que honrarei e confio em mim. Porque sou uma pessoa que estou começando agora na política. Estou começando errado, mas não posso melhorar. O líder do governo comentou o pronunciamento de Jardel. O PSD, ao qual o deputado Jardel faz parte do governo. Vice-governadora do PSD desde o início, sempre esteve conosco. Não vejo nenhum problema aqui com isso. Acho que a manifestação dele foi um desabafo pessoal. Os oposicionistas devem iniciar a coleta de assinaturas para a instalação de uma CPI. E úmido deixa o tempo instável na maior parte do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, pode chover entre a tarde e a noite. A máxima chega aos 33 graus. Condição semelhante em Novo Hamburgo. A máxima é de 32. Previsão de pancadas de chuva no litoral norte. Faz 28 graus em Tramandaí. 3 pontos de rodovias ainda estão bloqueados no estado em razão da cheia de rios e dos estragos da chuva. Em São Luís Gonzaga, na região das Missões, o quilômetro 91 da ERS 168 está bloqueado por causa da cheia do arroio Piraju. O trecho faz parte da ligação entre São Luís Gonzaga e Roque Gonzales. Na ERS 806, em Alegrete, a ponte sobre o rio Caverá está interditada. A cheia fez com que a água atingisse a estrutura da ponte, bloqueando o trecho. O desvio pode ser feito pela BR-290. Na região central do estado, em Cachoeira do Sul, o quilômetro 385 da BR-153 segue totalmente bloqueado. A cabeceira da ponte que existe neste local cedeu, interditando a passagem de veículos. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes espera a redução do nível das águas para avaliar o trecho. A via é o principal acesso à Cachoeira do Sul. Com a interdição, motoristas conseguem chegar ao município pela ERS 287, que é o acesso mais indicado pelas polícias rodoviárias. Uma nova portaria publicada hoje no Diário Oficial da União define dias e horários de proibição de tráfego de caminhões nas estradas federais durante os feriados de 2016. A medida da Polícia Rodoviária Federal tem por objetivo diminuir o número de acidentes e respeitar a lei que estabelece a jornada dos motoristas, ordenando folga mínima de 11 horas consecutivas a cada 24 horas. A restrição é válida para combinações de veículos de carga dos tipos caminhões cegonha, bitrem e tritrem. De acordo com a portaria, as exceções ficam por conta dos caminhões com até 2 unidades, casos de um caminhão trator com semi-reboque ou um caminhão com reboque. No feriado de Ano Novo, os horários de restrição serão os seguintes: na quinta-feira, dia 31, das 4 da tarde até a meia-noite. Na sexta-feira, dia 1º, das 6 da manhã até o meio-dia. E no domingo, dia 3, das 4 da tarde até a meia-noite. A restrição de circulação diz respeito aos trechos rodoviários de pista simples.
Segue movimentada a procura por passagens de ônibus para a virada de ano fora da capital. Alguns locais, sobretudo Santa Catarina, começam a ter bilhetes esgotados. Parte das empresas que transportam para o estado vizinho confirmou a falta de passagens para a maioria dos horários. Só para a capital catarinense, 23 coletivos da companhia Eucatur devem sair lotados. Na catarinense Espluna, já não há mais passagens disponíveis. As companhias Santo Anjo e Penha continuam abrindo novos horários, mas restam poucas vagas. Já para as praias gaúchas, apesar da criação de horários extras, que quem quiser viajar para a virada deve correr, pois a demanda permanece intensa. Desde a última quarta-feira, a estação rodoviária está com uma operação especial. As empresas de ônibus colocaram vários horários extras para atender o aumento da demanda para os feriados de Natal e Ano Novo. Somente para o litoral foram colocados 100 horários extras. No dia 31, que deve apresentar o maior movimento, serão 250 viagens a mais. Para destinos como Tramandaí, Capão da Canoa e Torres, a situação é tranquila. Mas podem faltar passagens para Cidreira, Pinhal, Magistério e Quintão. A orientação é para aquelas pessoas que não compraram o seu bilhete, venham no terminal rodoviário, procurem os nossos postos, não deixem para o último dia, ou seja, dia 31, porque poderão passar o Réveillon em Porto Alegre. A Agência Nacional de Vigilância em Saúde concedeu o registro que libera a distribuição da vacina contra a dengue no Brasil. O país é o terceiro a aprovar o uso do imunizante. A vacina deve chegar nas clínicas particulares em 1 ou 2 meses. A distribuição na rede pública demora ainda mais. Nesta clínica já tem gente ligando para saber da novidade. Quem procura outras vacinas aprova a possibilidade de se imunizar contra a dengue. Para poder se prevenir, né? Não ter uma doença que está matando muita gente. Eu acho que seria bem interessante, sim, e eu com certeza faria a vacina. A vacina protege contra os 4 subtipos da dengue e só pode ser aplicada em quem tem entre 9 e 45 anos. Mais de 40 mil pessoas participaram dos testes em 15 países. Certeza da eficácia e da segurança dela, não se coloca isso em dúvida. Contra dengue, absolutamente contra dengue. A vacina só deve chegar ao mercado em 3 meses e deve custar cerca de R$300. Para estar disponível no SUS, vai ser preciso passar por mais avaliações. Temos que ver, então, a questão financeira, de ter recursos realmente para pagar esse quantitativo de vacinas, a questão de logística, né, de realmente garantir que a pessoa receba as 3 doses, né, só 3 doses garante a imunização completa. Até lá, vale a prevenção. No Rio Grande do Sul, já são 1.268 casos de dengue registrados este ano. Por isso é tão importante combater o mosquito da dengue. No pátio do Centro de Vigilância em Saúde, encontramos 3 possíveis criadouros para o Aedes aegypti. O local ficou sem manutenção por 2 meses por causa da rescisão do contrato com a empresa de limpeza. A Serra Gaúcha tem previsão de fortes instabilidades nesta terça-feira. Em Caxias do Sul, faz 29 graus à tarde. Os termômetros ficam na marca dos 30 em Passo Fundo, na região norte. Há condição para pancadas no fim do dia. Possibilidade de chuva forte no noroeste. Em Ijuí, faz 30 graus. Veja daqui a pouco, após o Natal, chega o período de troca de presentes e o consumidor deve estar atento às condições do comércio. E em instantes, IPTU de Porto Alegre. Pagamento até 5 de janeiro dá desconto de 12%.
ele morreu. Bonito tu tomar o problema dos outros pra ti. Ele é meu amigo, né? Sou filho do Lúcio. Eu tô aqui por causa de um documento que ele disse que vocês têm entregue. E avisa pra ele que se ele quiser tomar o nosso dinheiro, ele que vem aqui pessoalmente. O sol aparece em Santa Cruz do Sul, no centro do estado. Mesmo assim, há condição para pancadas de chuva. Faz 33 graus. Há possibilidade de trovoadas em Santa Maria. A temperatura é de 32 graus à tarde. Máxima de 32 e previsão de chuva forte também em Cachoeira do Sul. Até o dia 5 de janeiro, os contribuintes da capital vão ganhar desconto de 12%, pagando à vista o IPTU de 2016. Nesse período, a Prefeitura espera arrecadar metade dos 700 milhões de reais previstos com a cobrança do imposto deste ano. O pagamento à vista do IPTU e da taxa de coleta de lixo, feito até o dia 5, pode injetar cerca de 345 milhões de reais nos cofres do município. Para o contribuinte, é a oportunidade de obter o desconto máximo de 12%. Ganhando o desconto, já pago tudo, já tudo organizado, já começa o ano tudo certo, né? Sempre me programei para isso e pago e sempre já dá um bom desconto. O desconto de 12% é o mesmo de 2015. O que difere é o reajuste do IPTU, que acompanha a inflação do país, medida pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. A correção saltou para 10,48%, referente ao acumulado nos últimos 12 meses. Mas tem contribuinte achando que o desconto para o pagamento à vista do IPTU deveria ser bem maior, já que o reajuste do imposto ultrapassou os 10%. Eu achei muito pouco. E está bem elevado o preço do IPTU, subiu bastante. Acho que subiu uns 10% a mais, né? De acordo com a inflação do ano. É isso mesmo. Mas o meu salário, querida, continua o mesmo. Salário de aposentado, né? O reajuste é o que comanda a lei, né? A lei define que o reajuste é o IPCA, então nós não temos, assim, digamos, não tem poder discricionário nisso. Então, a lei autoriza, o ano passado foi 6,5%, que é a inflação do ano, e esse ano a inflação se acelerou. A gente viu que acelerou aí no segundo semestre, chegou a 10,48%, e é o que tem que ser corrigido a base, porque é o que determina a lei. Após o dia 5, o desconto também para pagamento de parcela única do IPTU cai para 5%, caso a quitação seja feita até o dia 10 de fevereiro. A partir de março, o contribuinte pode parcelar em até 10 vezes o valor, mas sem abatimento. E quem ainda tem de pagar o IPTU atrasado de anos anteriores, o jeito é não deixar a dívida acumular. Tão logo agora passe o vencimento da parcela única com desconto, essas pessoas devem se dirigir aqui, a gente negocia, né, dentro das condições da legislação, que hoje pode ser parcelado em até 72 vezes, né, de acordo com algumas regras e requisitos. O IPTU representa 4% da receita municipal e pelo menos 25% do valor arrecadado deve ir para a educação e 15% para a saúde. O início da semana após Natal no comércio foi marcado pela já tradicional troca de presentes. De olho nos consumidores, os lojistas já iniciaram as promoções com produtos que não foram vendidos. Nem sempre quem presenteia acerta o gosto da pessoa ou o tamanho do produto. Daí, o jeito é trocar. Comprado um número e na hora de entregar, com relação à correria do Natal, entregaram outra numeração. Foi um amigo secreto. Mas os consumidores devem estar atentos às condições para a troca, que nem sempre é uma obrigação do comerciante. O primeiro cuidado a se ter é ter a nota fiscal em mãos. Isso é a garantia do consumidor, a garantia de que ele vai ter a troca dessa mercadoria, seja por não ter gostado, ou seja por tamanho. Mas se naquele momento da compra o vendedor disse para o consumidor que ele poderia fazer a troca, ela é obrigatória. Nesta loja, trocar mercadorias não é sinônimo de problemas. Elas são muito bem-vindas, porque as trocas elas trazem um retorno muito bom para nós. Do dia 26 até o dia 31, a gente ainda tem grandes possibilidades de vendas com essas trocas, né?
Depois do Natal, vários produtos ficaram mais baratos. E na hora de trocar os presentes, os clientes podem aproveitar as promoções e, quem sabe, levar mais algumas coisinhas. Na grande maioria das vezes, se o funcionário atender, o colaborador atender de uma boa maneira, ele pode conquistar o cliente de alguma forma e fazer com que ele sinta atração por outros produtos do que aquele que ele veio trocar. Eu deixo para comprar algumas coisas depois do Natal. Já quem comprou pela internet tem um limite de 7 dias para fazer a troca. No site do Procon, você encontra mais informações sobre direitos do consumidor. A Walmart, empresa multinacional de supermercados que controla as franquias Nacional e Big, anunciou o fechamento de unidades aqui no Rio Grande do Sul. A empresa não confirma quantas lojas encerrarão as atividades. Em nota oficial, a Walmart afirma que fechará unidades com baixo desempenho em consequência do ambiente econômico no Brasil. A empresa garante que prestará apoio aos funcionários que não forem realocados. Não há previsão de quantos empregados serão dispensados. As redes Nacional e Big foram compradas da portuguesa Sonai pela Walmart em 2005, numa ação que representou a entrada da multinacional norte-americana no mercado brasileiro. Hoje, as duas redes contam com 100 unidades funcionando no estado. Desde setembro, quando começou um longo período de chuvas, muitos agricultores foram prejudicados em suas produções. O morango, uma fruta sensível, e também sofreu com as mudanças climáticas. Porém, o período de sol mais intenso nas últimas semanas beneficiou a produção da fruta na Serra Gaúcha. Veja na reportagem da TV Caxias. Este ano, a safra de moranguinhos sofreu muito com as chuvas constantes. Foi bem na época de colher os primeiros frutos que a chuva veio e não parou mais, em setembro. O morango é uma fruta sensível, precisa de sol, luminosidade e exige cuidados na refrigeração para chegar às mãos do consumidor. Quem cultiva moranguinhos no chão teve mais perdas em relação aos que têm estufas. Matheus avalia uma redução na produção de mais de 50% no mês de outubro, comparando com a mesma época do ano passado. A safra desse ano começou meio complicada, muito por causa do clima. Muitos dias nublados, muita chuva, então isso atrasou o início da safra. Mas a expectativa ainda é muito boa para a colheita deste ano. Agora, final de ano, a demanda aumenta? Com certeza. Final de ano sempre falta mercadoria, a procura é muito maior e a gente comenta que as melhores épocas do ano são o final do ano. A família Andreassa cultiva morangos há mais de 20 anos na localidade de Santa Lúcia do Piaí. São 1.400.000 plantas que produzem 1.100.000 caixas da fruta por ano. Aqui eles cultivam 2 variedades de moranguinhos e 70% da produção é comercializada em São Paulo. Matheus e Edu são primos, estudam agronomia e já tomam conta das plantações dos pais. Nasci aqui, cresci aqui, né? E a gente diz, eu vou trabalhar aqui porque fui criado aqui, né? E aí eu estou em toda a estrutura pronta, montada já, e por que procurar outro segmento se a gente tem já acostumado a trabalhar aqui, né? Na propriedade, os empresários contam com a mão de obra de aproximadamente 90 pessoas. Se ao invés das estufas, as plantações fossem no chão, precisaria do dobro de pessoas para trabalhar. Nesta safra, o preço pago ao produtor é de R$ 6,00 ao quilo e pode chegar até R$ 13,00 diretamente no varejo, com a fruta já classificada, limpa e embalada. O preço varia bastante, a gente não pode exigir um preço mínimo como a gente gostaria, mas hoje o preço está muito interessante. Hoje ele está girando em torno de R$ 12, R$ 13,00 a fruta com 1,2 kg. Já pensou em ser dono do próprio negócio? Pois é, o número de pessoas que se tornaram microempreendedores individuais no primeiro semestre desse ano teve uma alta de quase 10% em relação ao ano passado em todo o país. Os dados são de uma pesquisa recentemente divulgada pelo Sebrae. Quem nos traz mais detalhes é a reportagem da TV Fevale. Quem vê o Ramon trabalhando dentro desse salão nem imagina que há algum tempo atrás ele era caminhoneiro. Ele juntou dinheiro e, junto com a esposa, montou seu próprio negócio. Há um mês, ele abriu um salão de beleza no centro de Novo Hamburgo e deixou de ser empregado para se tornar patrão. A mudança, a princípio, foi do desejo de não ser mais empregado, né?
assim, de não depender mais do outro, de depender de mim próprio, né? Acho que isso é todo o desejo do brasileiro, né? De depender da gente mesmo. Porque o brasileiro tem uma capacidade muito grande. Eu vejo o brasileiro como um fantasioso. O brasileiro é bem fantasioso, ele almeja sempre o melhor. E Ramão não é o único. Assim como ele, no primeiro semestre desse ano, somente no Rio Grande do Sul, mais de 59 mil pessoas abriram um microempreendimento. O número de microempreendedores individuais surgidos no primeiro semestre de 2015 teve uma alta de 9,6% comparado ao mesmo período do ano passado. De janeiro a junho de 2014, surgiram 683 mil microempreendimentos individuais. Já nesse ano, foram mais de 748 mil microempresários. Quem oferece auxílio aos microempreendedores individuais é o SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. O técnico do SEBRAE, que observa o aumento no número de novos negócios, compartilha da mesma opinião de Ramão. Diante da crise político-econômica que o país atravessa, cresce o empreendedorismo por necessidade, ou seja, a fuga do desemprego. Continua acontecendo das duas formas, né? Existe ainda a formalização, né, por necessidade muito hoje, né, da pessoa que perdeu o emprego, então, e está decidindo que quer abrir um negócio, né? Então, vai abrir um negócio por conta própria para buscar uma renda por não ter mais o trabalho de carteira assinada, né? Como MEI, ela tem essa atividade formalizada, continua tendo benefícios da Previdência, né, e pode exercer a atividade de forma legal, né, tendo um alvará junto à prefeitura, trabalhando de forma organizada. Todos os dias, o SEBRAE realiza cerca de 25 a 30 atendimentos onde as pessoas buscam informações sobre a criação de novas empresas. Para ser um microempreendedor individual, é preciso faturar no máximo R$60 mil por ano e não ser sócio ou titular de outra empresa. Conforme Lucas, todo o processo é feito de forma gratuita pelo portal do empreendedor, onde o CNPJ sai na hora. Depois, é preciso terminar a formalização indo na prefeitura para solicitar alvará. O microempreendedor individual, o SEBRAE é responsável, né, por dar toda a parte de orientação. Então, a gente é uma instituição que dá o suporte para o MEI. Né? O MEI hoje ele pode fazer a formalização direto pela internet ou buscar isso junto à prefeitura. E o SEBRAE está disponível para explicar quais são os benefícios, obrigações, os principais procedimentos. E para o Ramão, desde que se tornou dono do próprio negócio sem depender de ninguém, crise para ele não existe. Investir, Deus está me ajudando, né? Eu estou fazendo a minha parte, minha esposa está fazendo a parte dela. Por isso que eu resolvi investir, porque eu sei da nossa capacidade e não queria mais ser empregado. O dia é de tempo instável em Uruguaiana, na fronteira oeste. A tarde vai ser abafada, faz 32 graus. Altas temperaturas também em São Borja. A máxima atinge os 33. Há risco de temporal. Assim como em Alegrete, onde os termômetros marcam 32 graus. Veja a seguir. Estudantes universitários de Santa Maria conhecem a realidade de jovens infratores da região. E também as superstições e as simpatias da noite de Réveillon para um bom 2016. Bom, agora aqui no Esporte no Canal Aberto, a gente vai começar falando de basquete. A equipe gaúcha do Novo Basquete Brasil se reapresenta hoje à noite para a temporada 2016. O Caxias do Sul Basquete, Banrisul,
volta à quadra no dia 8 de janeiro para jogar aí contra Pinheiros, em São Paulo. O time caxiense encerra 2015 com 3 vitórias e na 13ª colocação, precisando melhorar o rendimento no próximo ano para continuar entre os grandes do basquete brasileiro. Bom, a gente vai falar agora de esporte. Recebemos aqui o Guacir Bueno, que é presidente da Associação de Servidores da Segurança, Portadores de Deficiência do Estado. O Guacir também é praticante aí do esporte chamado bocha adaptada. É com isso que a gente vai conversar um pouquinho. Boa tarde, Guacir, tudo bem? Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Acho que é legal... Bom, tu vai falar alguma coisa agora? Eu vou só agradecer o espaço, claro, agradecer muito, em nome da nossa associação, da SACEPOD. A gente quer agradecer à TVE, especialmente por um canal aberto, que está possibilitando que nós venhamos aqui hoje divulgar esse esporte que a gente está começando agora, bocha adaptada. Bocha adaptada. Como é que funciona? Qual é a diferença da bocha? Como é que funciona essa questão desse bocha? A bocha adaptada é um esporte que ainda não é paralímpico. Ele está começando. Tem a bocha paralímpica, que é outro tipo de bocha para pessoas com deficiência mais comprometidos em seus membros superiores. Então é uma bochinha pequena. Nós estamos lançando, de verdade, a partir de 2011, começamos aqui no Rio Grande do Sul a intensificar com um grupo de bochófilos a bocha adaptada, que é a bocha para a pessoa que tem capacidade de membros superiores, o paraplégico, o amputado, a pessoa que tem alguma deficiência que possa jogar em cadeira de rodas e com a bocha normal praticar esse esporte que na verdade é igual ao outro, muda uma regra, somente uma regra que não tem aquela bochada. A gente faz todo o resto, a quadra é a mesma, inclusive a nossa associação, a ASACEPOD, que é essa associação que tem um nome enorme, Associação de Servidores da Área de Segurança Portadores de Deficiências do Rio Grande do Sul, a SACEPOD, ela promoveu um convênio com o Clube Farrapos, que é o clube dos oficiais da Brigada Militar, ali na Cristiano Fischer, 1331, aqui em Porto Alegre, Jardim do Salso, o bairro. Tinha uma cancha lá já de bocha que era praticada bocha normal, lá mais pelo pessoal do DTG, do Departamento de Tradições Gaúchas e outros associados, mas nós readaptamos, a gente deixou a bocha, aquela cancha propícia para o ingresso da pessoa com cadeira de rodas, nós fizemos todo o seu entorno, possibilitando acessibilidade universal, a gente colocou carpete, a gente arrumou, enfim, toda a cancha e o entorno em convênio lá com o pessoal que hoje dirige o Clube Farrapos dos Oficiais e estamos, inauguramos dia 18, próximo passado, e estamos praticando hoje mesmo, à tardinha, os telespectadores estão convidados, se quiserem ir lá olhar, nós estaremos lá, começando o nosso treino a partir das 17 horas e vamos nos espichar um pouquinho mais. E tem bastante gente praticando? Nós temos hoje uns 20 atletas no estado. A gente tem feito, aliás, até já os convido, dia 12 de março, nós teremos o primeiro campeonato do ano, que vai ser lá em Arroio do Sal, na praia de Arroio do Sal, onde o vice-prefeito de Arroio do Sal é o Patrick, que é cadeirante e que joga muito bem bocha, inclusive. Então, nós estamos com mais ou menos 5 eventos importantes previstos para 2016. Vários torneios, no caso. Torneios. Vai ter em Arroio do Sal, vai ter aqui, tem em Carlos Barbosa, talvez tenhamos em Lajeado. Enfim, a gente está providenciando e, assim, pegando todos os espaços que podemos para divulgar. É um esporte novo, esporte bom de praticar, porque se pratica com a mesma cadeira. Sim. A cadeira que a gente usa, a gente pratica. É um esporte que a gente independe de outras pessoas, tem que ter só um parceiro já pode jogar um contra outro, né? Pode ser uma equipe de 2, uma equipe de 3 também. É um esporte que a gente pode estar com mais idade, um cabelinho branco, dá para jogar tranquilo. Pode estar mais gordito também, não precisa grandes requisitos. Tem que saber arremessar a bocha ou balim. E nós temos uma esperança de que essa modalidade propicie muito entretenimento, muita alegria a muitas pessoas com deficiência aí que possam estar participando conosco. Todos são convidados. E por quê? Ninguém joga muito bem lá, tem uns bons. Mas eu, por exemplo, não jogo nada, mas estarei lá praticando e quem sabe o treino vai nos fazer atingir bons índices, boa performance aí. E é importante salientar a importância do esporte para pessoas com deficiência, né? Sem dúvida. Aliás, essa nossa entidade, quando a criamos no ano de 2000, nós não queríamos muito saber de esportes. A gente achava que esporte é dispendioso, é meio complicado, a gente muito pobre, muito precavido. Mas começamos a ser assediados, inclusive pelo pessoal da esgrima em cadeira de rodas, há uns 10, 12 anos atrás, mais ou menos. E hoje
oferecemos a melhor equipe de esgrima. A seleção brasileira de esgrima, a maioria dela é composta pelos nossos atletas. Temos Giovanni Guissoni, que é um ícone mundial na esgrima, em cadeira de rodas. As pessoas, eu dizia, foram se aproximando querendo praticar esportes. E nós cedemos, e nós nos aliamos, e nós acabamos entendendo que o esporte é uma porta muito rápida, muito célere para a autoestima das pessoas, para a requalificação de vida das pessoas, envolve o atleta, dá outra dimensão à sua vida, seus familiares, as pessoas que convivem com ele. Então, nós não nos arrependemos não de termos ido por esse caminho. Sem dúvida, dá um pouco mais de trabalho, dá um pouco mais de gasto, mas nós temos, através da esgrima em cadeira de rodas, especialmente, do tiro ao alvo, onde nós temos o Geraldo von Rosenthal, que é o 3º lugar no mundo na pistola standard 10 metros, por exemplo. E várias outras medalhas em outras modalidades de pistola. E vão estar nas Paralimpíadas de 2016. Giovanni Guissoni e Geraldo von Rosenthal, o primeiro na esgrima e o segundo no tiro esportivo, já estão classificados para o ano que vem no Rio de Janeiro. Estamos ainda com possibilidade de colocar Mônica Santos na esgrima, talvez Wanderson na esgrima, Fábio talvez na esgrima. Estamos ainda pleiteando algumas vagas, através do desempenho deles, está em estudo, vamos ver se conseguimos. Acho que pelo menos mais uma nós vamos conseguir, se Deus quiser. Que maravilha, hein? Então a gente agradece demais essa possibilidade de estar divulgando. Quem puder ir lá hoje no Clube Farrapos, se não puderem ir hoje, talvez na... A partir de que horas? 17 horas. A partir das 17 horas. 5 da tarde. Semana que vem eu não garanto, porque vai ser meio atípico esse período, é período de festas, período de viagens, mas a gente treina no Clube Farrapos terças e quintas e sábados à tarde. Guacir Bueno, presidente da Associação de Servidores da Segurança Portadores de Deficiência do Estado. Guacir, agradecemos muito a tua gentileza, boa sorte pelos atletas e parabéns aí pelo trabalho que vocês estão realizando. TVE, né, pelo espaço, e aproveitamos para desejar um maravilhoso ano de 2016, onde mais uma vez o Brasil, sem dúvida nenhuma, vai ter um lugar de destaque na Paralimpíada que vai acontecer no Rio de Janeiro. Um abraço a todos, sejam muito felizes. Tá certo, obrigado. Boa tarde. A tarde vai ser quente na região da Campanha. Faz 33 graus em Bagé, onde há risco de temporal no fim do dia. A terça-feira é de tempo instável em Pelotas. A máxima chega aos 32. Rio Grande tem possibilidade de pancadas entre a tarde e a noite. Faz 29 graus. Sunlight meadows, your eyes were never more than half closed. Through fluttering lashes, you watched me watching you. I tried to be true to the way that you thought I ought to be, but in spite of all my efforts, I failed. Em primeiro lugar, telejornalismo, reportagem geral. Angélica, Coronel Couto, TVE, Rio Grande do Sul. Quando faltam 15 para as 3 da manhã, um ônibus aponta. O desembarque é silencioso, depois de uma viagem de mais de 4.000 quilômetros. Um ano para não ser esquecido. O Olímpico está fechado em silêncio. Até a próxima quinta-feira, o Shopping de Cachoeira do Sul tem uma atração diferente para quem estiver visitando o centro de compras. É um jogo eletrônico que simula uma montanha-russa e virou sensação na cidade e atrai pessoas de todas as idades. Veja na reportagem da TV Cachoeira. Uou, mano! Uou! Ui, tá louco! Ui! O
simulador virtual projeta diferentes roteiros e tipos de montanhas russas com realidade virtual em 360 graus e em vários níveis. Tem roteiros e emoção para todas as idades. Cada um tem uma reação. As crianças curtem, tem aquela emoção do virtual, de ver, de sentir o brinquedo. E os adultos, a sensação da adrenalina, do medo. Quem tem medo de montanha-russa, aqui é espetacular para te andar e sentir a sensação de tu estar no real sem tu sair do chão, da segurança, né? O funcionamento deste equipamento é baseado em 3 sentidos humanos. Aqui, o auditivo, com esse fone de ouvido. Este aqui, visão. Este equipamento aqui é, na verdade, um simulador virtual em 360 graus. E o sentido do tato, aqui, neste carrinho, que vibra o tempo todo. Quem assiste não entende, nem sente a intensidade de tudo que a outra pessoa vivencia por detrás dos óculos. E se diverte também. Bom, agora é a minha vez. Eu também quero testar, sentir na pele se realmente esse equipamento é tudo aquilo que parece. A caminho da guerra explosiva. Vamos lá então. Aí tem uma voz aqui que fala comigo, me dando as boas-vindas e eu já começo o trajeto, passo por um helicóptero e estou subindo. Gente, eu estou vendo só o cenário, eu não vejo nada à minha volta. Do meu mundo externo, nada mais existe. Gente, eu vou passar por um limpinho. Entrei no túnel. Gente, que louco! É outro mundo, realmente. A gente vivencia cada sensação, cada curva, cada volta, cada subida, cada descida. Impressionante. Eu tenho só 5. Em 1964, o compositor argentino Ariel Ramírez utilizou textos litúrgicos e compôs músicas de cunho folclórico e religioso. O resultado desse trabalho foi La Missa Criolla, um álbum lançado no ano seguinte e que em 2015 completou 50 anos. Pois quem nos fala mais dessa obra, considerada uma das mais famosas da música argentina, é ele, o apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, da FM Cultura, Demétrio Xavier. Boa tarde, Demétrio. Pois é, todo ano, por essa época, a gente recorda essa obra maravilhosa, essa obra reconhecida no mundo inteiro, que é a Missa Criolla, a Missa Crioula, de Ariel Ramírez. E a gente conhece vários formatos aqui no Rio Grande do Sul, em outros lugares, de missas crioulas que se inventaram a partir daquela criação lá dos anos 60. Só que a Missa Criolla de Ariel Ramírez é uma missa no sentido da música erudita, do formato clássico. Ela obedece todo o formato de uma missa de qualquer compositor erudito. E essa Missa Criolla, o que ela tem de diferente é que ela utiliza sonoridades da Argentina profunda, digamos assim. Estamos falando em 1964, vejam que coisa mais ousada. Depois se fizeram outras missas, enfim, pelo mundo afora, mas o fato é que a Missa Criolla vai buscar ritmos dos confins argentinos, o chamamé, a chaja de La Rioja, o chamamé aqui de Correntes, Entre Rios, Misiones, vai buscar as vidalas do noroeste argentino, a hueja da região pampeana, para montar a narrativa da missa. Ariel Ramírez, ao que consta, quis fazer também, encomendar para alguém uma letra para essa missa, mas isso não foi permitido pela Confederação dos Bispos, que disseram, olha, missa é missa e tu vais ter que usar o texto litúrgico. Muito bem, ele fez aquela peça maravilhosa, mas recordem que a gente está falando no tempo do vinil. Então ele fez a Missa Criolla no lado A do disco de mesmo nome. Isso é legal a gente falar esse ano, porque esse disco aparece em 1965. Então, o cinquentenário dessa obra faz a gente recordar o seguinte, tinha lado B esse disco. E o que tinha no lado B? O Natal Nosso, Navidad Nuestra, que é uma joia, é outra joia.
Não dá para dizer, na minha opinião, se é mais importante, menos importante do que a missa crioula, mas o fato é que para todo mundo integra a missa crioula. Aí sim, para contar o Natal, Ariel Ramírez teve a licença, a chance de convidar um grande poeta, um grande escritor, um grande historiador, um grande folclorista e letrista, que é Félix Luna. Félix Luna é como eles pronunciam. Félix Luna, então, conta o Natal com um sabor crioulo, paisano, absolutamente incomparável. Por exemplo, quando ele diz que o anjo Gabriel chega para a anunciação ginete num raio vermelho. São várias as referências. Jesus Cristo ganha um poncho branco de alpaca entre os presentes. É realmente magnífica La Navidad Nuestra. Lado B da missa criolla, hoje até por sorte não existe mais isso de lado, porque é justo que ela integre a obra com todo o seu nome no seu 50º de lançamento. Missa criolla é maravilhoso, não é difícil de encontrar, é a nossa dica de sempre, mas sobretudo do Natal, aqui do Cantos do Sul da Terra. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. O confronto de duas realidades distintas. Estudantes universitários de Santa Maria visitaram o Centro de Atendimento Socioeducativo do município. Uma experiência que, além de respostas, também rendeu muitos questionamentos. Principalmente quando os alunos compararam o que aprendem na teoria com o funcionamento das unidades de ressocialização na prática. A reportagem da TV Unifra. Um mundo bem diferente a que estes jovens estão acostumados aguarda a turma do outro lado do muro. Um a um, os estudantes da disciplina de Direitos da Criança e do Adolescente do curso de Direito da Unifra vão entrando e conhecendo uma forma diferente que jovens da mesma idade deles vivem por cometerem atos infracionais. Eu fiquei chocada quando a gente entrou ali para ver as galerias, porque é como se fosse de um presídio, realmente. Não é um lugar de internação ou um local onde eles ficam brincando, algo do tipo. É tudo muito organizado e com um caráter prisional. No Centro de Atendimento Socioeducativo de Santa Maria, o CASE, os obstáculos que impedem o caminho estão por todos os lados. Aqui, qualquer liberdade que não está temporariamente proibida é limitada. Olhar para os lados é ver uma infinidade de grades. São 61 meninos com idades entre 14 e 20 anos. O prédio, construído em 1998, no entanto, deveria receber no máximo até 40 adolescentes infratores ao mesmo tempo. Todos estão aqui por delitos considerados graves, que incluem tráfico de drogas, roubo e até homicídio. Isso aqui não é uma creche, isso aqui é um presídio juvenil masculino, onde eles estão com seus direitos de ir e vir tolhido. Isso aqui é a prisão. E foi esta mesma a intenção da visita organizada pela direção do CASE junto à professora da disciplina. Uma chance a futuros advogados, promotores e juízes de presenciarem o clima de uma casa de detenção de menores. Numa vida cada vez mais multidisciplinada, não basta só conhecer a teoria que os livros ou a internet proporcionam. Interligar fatores sociais com as cartilhas jurídicas e com os problemas da sociedade ajuda a ver uma casa de detenção a partir de muitas outras perspectivas. A proposta de trazê-los aqui dentro, além de ajudar na questão de acabar trazendo o conhecimento prático, né, para dentro da proposta diária do direito à criança e do adolescente, é também trabalhar com essa questão de visualização da realidade. Em quase 1h30 de visita, a turma de 42 acadêmicos ouviu do diretor que os internos recebem tratamento conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ali ganham educação escolar, praticam atividades físicas, mas que também estão sujeitos a perdas de algumas concessões, por conta de mau comportamento. Mas ainda que estivessem preparados para um choque de realidade, não conseguiam esconder os olhares surpresos, um tanto impressionados, com o local, que é a casa de jovens como eles, mas que cometeram delitos. E o interessante é que eles são punidos com esse caráter pedagógico, respeitando a condição deles. Então, a minha
opinião pessoal é que é excelente ter esse tipo de atividade na faculdade para que a gente saia da teoria e consiga falar um pouco com propriedade, né? Em meio a tantos cadeados, grades, limites impostos por estruturas de ferro, os estudantes também puderam perceber que não falta sentimento a quem vive ali. A esperança de que um dia a vida pode ficar melhor. Você é supersticioso? O fim de ano traz uma boa oportunidade para diferenciar aqueles que são realmente céticos dos que acabam sempre mantendo alguns hábitos que supostamente vão trazer bons fluidos na mudança do calendário. E para quem acredita na força das cores, por exemplo, atenção. O azul deve estar presente com o branco no início de 2016. De uma maneira geral, somos um povo supersticioso. Mesmo quem pensa que não é. Normal. Come porco? Como? Usa branco? Come lentilha? Não, lentilha não, porque eu não gosto. Tem os que fazem tudo como manda a tradição. O que a gente sempre faz é a lentilha, né? A lentilha e sempre tem as frutas, né? O romã, os figos, os doces, doce de figo, doce de coco. Eu limpo a casa, deixo ela bem limpinha, passo mel para trazer sorte. E superstição não falta. Comer uvas dá sorte. Peixe, fortuna. Verduras, não vai faltar dinheiro na carteira. E grãos. A lentilha com forma de moeda, dizem, atrai dinheiro e prosperidade. As cores para a virada, azul e branco. Pelas religiões afro-brasileiras, o ano de 2016 será regido por Iemanjá, a rainha do mar, a mãe das águas, e por Oxalá, o criador do universo. Isso significa que nossa tradição de usar branco, este ano, também pede a companhia do azul de Iemanjá. Um ano muito feminino, né? Um ano do azul, é um ano família. E um ano muito do mental. Iemanjá é um orixá que protege as famílias. Oxalá é um orixá da paz também, um orixá da misericórdia, um orixá do branco, né? Que vem nos trazendo também essa questão de paz. Para quem vai entrar o Réveillon na praia, atenção! Para receber bem um ano de Iemanjá, é preciso pular não 7, mas 8 ondas. Que é a conta da mãe Iemanjá. Por quê? Porque diz que realmente descarrega. Então não só pulem as 8 ondas, lavem as mãos, passem uma aguinha atrás do pescoço. É ótimo para descarregar as energias negativas. Barquinhos, de preferência, se for biodegradável, melhor para colocar ali. E o vidrinho do perfume, abre e joga na água. Ela vai aceitar e vai achar, né? Vai ficar bem feliz com isso. Super bom dicas. Boas dicas, né? Para quem acredita. Com certeza. No canal aberto de amanhã, os preparativos para o feriadão de Ano Novo e as projeções para a economia em 2016. E vamos ver também os cuidados que devemos ter com os animais de estimação durante o verão. Uma boa tarde para você e até amanhã. Boa tarde, até amanhã.